A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Mateus, capítulo 25, verso 14 em diante. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos e omissões. Livra-nos, Senhor, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Passa Teu sangue sobre a nossa vida, Senhor, revestindo-nos, Senhor, de todo mal. Que toda maldição se torne bênção, Senhor. Nós cremos, Senhor, que tudo o Senhor possuiu por nós naquela cruz, em nome de Jesus. Guarda nossos filhos, nossa casa, nossa entrada e nossa saída. Abençoa, Senhor, os Teus filhos na face da terra. Que cada um venha ser bênção no dia de hoje, Pai. Por onde eles pisarem as plantas dos pés, que eles venham ser bênção em nome de Jesus. Que a tua luz, Espírito Santo de Deus, venha refletir, venha estar dentro de nós. É o que nós te pedimos, Senhor. Que cada um venha usar os dons, Senhor, os talentos, aquilo que o teu Espírito tem derramado, tem superabundado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: porque o reino dos céus é como um homem que, partindo para longe da terra, chamou os seus servos e entregou os seus bens. Veja, o reino dos céus é como um homem. Veja, Jesus ali declarando que ele ia partir. Ele ia partir e ele entregou os seus bens. É o Espírito de Deus habitando em nós. Ele entregou os seus bens. Ele possuiu, ele resgatou. Ele foi lá no inferno e pegou a chave da vitória, que o inimigo estava ali segurando as bênçãos do povo de Deus. E ele venceu toda a condenação, todo o mal que o inimigo tinha para vir contra a minha vida e contra a tua vida. Então, ele ali veio, ele cumpriu isso e ele entregou os seus bens mais precioso, que é o Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador. Quando nós não conseguimos, ele consegue por nós. Quando nós não podemos, ele pode por nós. Então, aquilo que nós não possuímos, ele possui. Aleluia. Ó, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Cada um segundo a sua capacidade. E logo, ausentou-se para longe. Então, se ele entregou para cada um conforme a sua capacidade, eu quero te dizer que Deus, ele capacitou cada um para um propósito. Ele confiou, ele acreditou em você. Todos nós temos um propósito, um ministério apropriado na face da terra. Todos nós temos um caminho a seguir em Cristo Jesus. Então, em cada um de nós, ele depositou algo muito especial, né? Aqui ele disse cada um conforme a sua capacidade, porque ele nos conhece no íntimo e no profundo. Então, quando nós olhamos para a promessa de Deus nas nossas vidas, quando nós olhamos para o que Deus tem derramado sobre nós, e nós achamos que não somos capazes, não tem a ver ao meu e ao teu respeito, mas tem a ver que ele já viu capacidade em nós. Tem a ver que ele já nos criou com essa capacidade. Tem a ver que ele já nos criou em perfeição. Porque tudo que ele cria é perfeito. Então ele sabe a capacidade que possui dentro de você, né? E ele foi para longe, mas ele deixou o Espírito Santo de Deus. E tendo ele partido, o que tinha recebido 5 talentos se foi e negociou com eles e agranjeou outros 5 talentos. Então, ele foi fiel a propósito de Deus, que o propósito de Deus é resgatar vidas. Então, nós podemos ver que ele usou os talentos, os dons de Deus para resgatar. Ele usou o que Deus deu na mão dele para multiplicar. Da mesma forma, o que tinha recebido 2, granjeou também ele e outros 2. Mas o que tinha recebido um só e cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele não foi fiel ao propósito. Deus, ele deu algo na mão de um povo para multiplicar, para levar o reino, as boas novas. E esse servo infiel, ele temeu, ele olhou para a capacidade dele, ele olhou o que ele poderia errar, ele não foi fiel ao Senhor. Então, quando nós estamos ali dizendo que não podemos, que não conseguimos, é porque nós estamos colocando o nosso eu. Mas quando nós saímos de cena, o Espírito Santo de Deus, ele pode fazer. Quando nós saímos de cena, nós damos liberdade para o Espírito de Deus fazer em nosso lugar.
Aleluia. Não tem a ver ao meu respeito, ao teu respeito, como eu disse. Ele viu uma capacidade, ele sabe onde nós podemos chegar. Aleluia. E depois de muito tempo, veio o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, né, toda a nossa obra nessa terra, né, todo o nosso serviço em prol do reino de Deus, quando nós morrermos, vai se findar. Mas os ajustos, né, e ajustou contas com eles. Esse ajuste só vai ser quando Jesus voltar, sua segunda vinda, o arrebatamento da igreja. É onde Deus vai ajustar contas. Aleluia. Então aproximou-se o que tinha recebido 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos. Entregastes. Então aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Então, vou ler novamente. Então aproximou-se o que tinha recebido 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, 5 talentos me entregaste, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Então, esse dia, né? Não dia quando Deus voltar para ajustar conta, o dia do julgamento, né? No tribunal de Cristo, nós vamos ter que prestar conta de tudo que Deus tem colocado na minha e na tua mão. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Veja, Deus ali, quando ele fala que a fidelidade daquele servo estava sendo recompensada, e Deus estava recompensando o trabalho daquele servo. E isso quebra todos os paradigmas que diz assim: ah, não, Deus, ele não está preocupado se você vai ser bem sucedido nessa terra. Ele só quer a tua salvação. Aleluia. E né, nós só temos que ser fiel para receber a salvação. Então, ele quer sim que nós sejamos bem-sucedidos, mas a condição para sermos bem-sucedidos é sermos fiel a Deus. É sermos fiel, porque quando você lê aqui, ó, e o seu Senhor disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então Deus, ele primeiro vai nos provar, Deus primeiro vai nos testar para ver aonde está o nosso coração. Se está nas coisas terrenas ou nas coisas espirituais. Se está em obedecer a Deus ou obedecer os homens, ou obedecer a nossa carne. Então, esse servo, ele obedeceu a Deus. E pela sua obediência, ele foi ali, né, gratificado. Ele foi recompensado. Que no pouco ele foi fiel. E sobre o muito, Deus disse que ia colocar ele. Então, Deus, ele deu Jesus para que nós venhamos possuir todas as bênçãos através da cruz, através de Jesus, através do Espírito Santo de Deus, porque nós não conseguimos, mas Deus consegue por nós. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me entregaste, e eis que ganhei outros 2 talentos sobre eles. Também foi fiel esse servo. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Veja, sobre o muito te colocarei. Não está nos indicando que ia colocar na mesma ou uma medida menor, mas ele disse que sobre o muito ia colocar. Não era a intenção do quanto ele fez. Qual é a tua capacidade de fazer algo para Deus? Que Deus está dizendo para mim, para você, talvez a minha capacidade não é a sua e a sua não é a minha. Talvez você tenha o dom de sentar do lado de alguém, de um ponto de ônibus, abraçar, falar de Jesus. Você ver alguém ali caído, ir lá e abençoar, entregar algo. E você não tem o dom de ministrar uma palavra. Mas cada um foi dado conforme a sua capacidade, Deus está dizendo. Mas não que seja menor, não que seja diminuído para o reino. Toda peça, né, nessa construção, nessa boa nova, ela é válida para Deus. Que ele não disse eu vou te dar uma medida menor, ele disse sobre o muito te colocarei. Porque Deus, ele está se importando que nós venhamos ter abundância, que nós venhamos ter prosperidade, que nós venhamos ser bênção por onde nós passarmos. Mas tudo isso alicerçado na cruz, com foco na cruz, com foco naquilo que é verdadeiro.
Que nós não venhamos colocar o nosso coração nas coisas terrenas, mas sim nas coisas espirituais, né? Então, mas chegando também o que tinha recebido um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeias e ajuntas onde não espalha. Então, ele agora começa a tentar a se justificar diante de Deus, né? Ele começa a fazer declarações ali, né, que não era verdadeira, né? Que ele estava ali falando algo para se auto-justificar. E atemorizado fui e escondi o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Então ele não entregou nada a Deus. Ele simplesmente ele fez aquilo porque ele estava com tanto medo, né, de perder o pouco que tinha, que ele foi, como vamos dizer, ele foi tão inconsequente, tão egoísta, de não falar do amor de Cristo. Ele pegou aquele dom, aquele talento que Deus confiou nele e ele simplesmente enterrou. Ele não quis fazer. E quantas das vezes o ser humano, nós estamos assim, Deus está dizendo, vai avante, um passo a mais, vai, porque eu confio, eu creio, você consegue, não é sobre você, mas é sobre o que eu posso fazer através da sua vida. E a pessoa está ali dando um passo para trás, está retrocedendo, está enterrando os seus talentos e depois ela vai usar, Senhor, eu não fiz porque eu estava com medo, porque na verdade ela não estava colocando a fé na coisa certa. Ela não estava pondo a fé naquilo que é correto, que é em Jesus. Aleluia. E respondendo, porém, o seu senhor lhe disse: mau e negligente servo, sabes que ceifa onde não semeia e ajunto onde não espalhei. Então, se você sabe, né, por que você fez errado? Por que você não fez o que é correto, né? Devias então ter dado o meu dinheiro ao banqueiro, e vindo eu, tivesse recebido o que é meu com juros. Então, infelizmente, né, assim está o mundo hoje. Ele não dá valor naquilo que é do reino de Deus. Ele não cuida com propriedade, com cuidado, com zelo daquilo que é de Deus e não do homem. Muitas das vezes o homem ele quer se apropriar dos bens, das bênçãos de Deus, mas os talentos, que é falar das boas novas, do que o reino de Deus faz, muitos estão como ovelha gorda, indo para a igreja, mas ele não tem dado testemunho. Ele tem se alimentado, mas ele não tem falado que as bênçãos que têm chegado até ele é vinda do Senhor Jesus, é vinda de Deus, é vinda dos céus para a vida dele. Ele não tem dado testemunho de como ele era sem Deus e como ele está com Deus, né? E ele não tem dado valor ao chamado. Então, ele deveria pelo menos ter dado com juros, né? E muitas das vezes a religião está assim, ela está em procura de arrebanhar pessoas para ser manipulada. Infelizmente está como naquela época ali, no templo, aonde os anciões, aonde aqueles homens, eles queriam ter autoridade, mas não ensinavam o caminho que era estar na fonte Jesus de Nazaré. Que nós venhamos ensinar o caminho. Olha, o véu do templo se rasgou. Olha, agora você pode ir até Deus. Você pode ir até Deus no nome de Jesus. Pelo sacrifício de Jesus na cruz, nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso à fonte que é Deus. Né? No nome de Jesus, nós podemos chegar ao nosso Paizinho querido. Nós podemos chegar até Ele. Que nós venhamos, não é mais algo que você precisa para chegar até Deus. Mais um véu, mais uma saia, mais uma doutrina, mais algo. Não, é o teu coração quebrantado ao Senhor. Então, que nós venhamos usar o pouco. Talvez você olhe para a tua capacidade e acha pouco, mas Deus está dizendo, é no pouco que eu te honro. No pouco você sendo fiel, no muito eu te colocarei. Não tem como Deus colocar algo na nossa mão se nós não temos sido fiel no pouco. Em nome de Jesus, amém? Tudo é para Ele, é dele, veio dele. Então que nós venhamos crer e confiar no que Deus está falando para nós. Aleluia. Tirai-lhes, pois, o talento e darei a quem tem 10 talentos. Veja, assim é, Deus tira daquele
que não quer nada e dá para aquele que tem muito, porque a qualquer que tiver lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Então Deus confia em nós algo precioso, que é o Espírito de Deus. E nós temos que fazer ele fluir. Ele tem que fluir dentro de nós. Ele não pode ser uma água parada. Ele não pode ser uma água, né? Porque a água representa o Espírito de Deus. E uma água parada, ela vai feder. Todas as vezes que eu lavo louça, o Espírito Santo de Deus me lembra, né? Olha, né, quando você está secando essa pia, é para a água não ficar parada, é para não feder. Né? Então a água parada ela não vai dar bom, mas uma água fluindo, uma água que você ali, né, está todo momento fazendo ela fluir, ela é uma água que renova, ela transborda em outras vidas, ela vai respingar em outros lares. Então que nós venhamos ser esse instrumento, dando valor naquilo que Deus tem posto na minha e nas tuas mãos. Ó, então qualquer que tiver, né, vai ganhar mais, aquele que tem exercido o que Deus tem feito. Lançai, pois, ó servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, aquele que tem vai receber mais, o que não tem, até o que tem vai ser tirado. Aquele que tem ali, né, feito da religião. A religião é você voltar-se a Deus, é você se conectar com Deus. Mas o homem, ele tem feito disso, tomado posse daquilo que não é dele. Ele tem colocado ali empecilhos de que as pessoas cheguem até Deus. E que nós não venhamos ser pedra de tropeço, para que todos venham ter conexão com Deus. Para que todos venham ter acesso ao Pai. Aleluia. Lançai, pois, esse servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja, que nós venhamos entender que Deus, ele quer recompensar a todos. Ele quer recompensar todos que estão dispostos a obedecê-lo. Mas o indivíduo que perde a conexão com Deus, que não faz, não obedece, ele vai perder as suas recompensas. E pior do que isso, ele vai ser lançado fora. Ele vai ser lançado fora. Aleluia. Então que nós venhamos valorizar o que Deus deu por nós, através da cruz, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida. Que Deus possa ter falado ao teu coração no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.